7 horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas nossas praças aí pelo Brasil e nos Estados Unidos. Orlando, bom dia Orlando, bom dia Tampa, bom dia Miami, bom dia Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, I love Jampa, salve Manaus, Maringá, caçulinha da rede, salve Maringá, no Paraná, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória, minha querida Vitória também. Bom dia também a quem está em outras praças, em outras repúblicas, em outros planetas. Mande para cá suas mensagens no ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 11 999 592 100, 11 999 592 100. Se quiser também me pegar nesse plantão, hoje começou o plantão de Natal aqui na Band, né? Tanto na televisão, quanto na rádio, nas outras emissoras do grupo. O plantão de Natal significa o seguinte: metade da equipe trabalha no período que inclui o Natal, sábado, domingo, Natal esse ano cai no domingo, tal, segunda, dia 25, né? E vai até o dia 27 essa equipe. Depois a outra equipe que está folgando agora volta para substituir esta que está trabalhando, e aí faz o período do Réveillon, incluindo dia 31, dia 1º e tal. Graças a essa troca de equipes, esse chamado plantão, como a gente escala de plantão, me coube trabalhar no período do Natal este ano. Em outros anos trabalhei no Réveillon e folguei no Natal, e coincidentemente na companhia da Carla Bigato, entendeu? Aê! Todo mundo de gorrinho por aqui. Eu esqueci o gorrinho hoje. Eu também. Não dá pra enganar mais os ouvintes, né? Porque tem o Facebook. Então, Carla Bigato, bom dia pra você. O nosso Felipe Bueno tá folgando agora pra trabalhar no Réveillon, e o Barão tá de férias, sei lá até quando, né? Que o Barão volta, coisa que valha, né? Você tem também como fazer contato conosco através do twitter.com/Rádio Band News FM ou facebook.com/Rádio Band News FM. Deixa eu dar aqui o meu bom dia tradicional à equipe do Café com Jornal, hoje sob o comando da Júlia Duailib, porque o Megali também está no recesso natalino. Bom dia, Júlia Duailib, um abraço para você e para toda a equipe do Café com Jornal, e o nosso sempre elegante Rafael Colombo no comando do Band News TV. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, e você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Deixa eu fazer aqui um rápido pupurri dos assuntos que estão nos jornais, interessante e tal, uma coisinha ou outra, muitos sinais assim, muito tênues ainda, né? De como é que vai ser o jogo do ano que começa agora, daqui a uma semana, né? O ano de 2018, vai ser um ano decisivo, né? Eu tenho dito para as pessoas que é o seguinte: vocês sabem que eu tenho uma enorme resistência de encarar o processo eleitoral no Brasil como uma força decisiva ou uma porta decisiva para a mudança da realidade, tá certo? E a gente precisa muito que a realidade do Brasil mude, com um país com tantos pobres, com tantos problemas, tantos desafios, né? Mas aí, desde 1989, que eu venho olhando para os candidatos que se colocam, ou para a situação em que eles estão colocados, e digo: meu amigo, isso aqui é 6 com meia dúzia, isso aqui é uma abóbora com barba, uma abóbora sem barba, mas se você olhar direito é tudo abóbora, ou é um repolho verde, sabe aquele pimentão? Eu adoro pimentão. Pimentão tem de 3 cores: o verde, o amarelo e o vermelho, né? O verde é mais indigesto um pouquinho, mas no fundo é tudo pimentão. Tá cheio de eleição desde o fim da ditadura em que você colocou pimentão no jogo, entendeu? Aí o pimentão, aí as pessoas brigam, uma quer pimentão vermelho, outra quer pimentão amarelo, outra quer pimentão verde, mas você olha para tudo ali e diz: isso é pimentão, não vou comer nenhum. Então eu venho fazendo já há muito tempo uma resistência cívica, né, que eu chamo de cívica, muito individual, muito minha, dizendo o seguinte: eu não voto.
desde 89 não voto. Primeiro o seguinte, também tem um detalhe de fundo, eu sou visceralmente contrário ao voto obrigatório, também tem esse detalhe, que me estimula um pouco a ficar nessa rebeldia inútil, né, e velha também. Então, desde 89 eu não voto, mas eu estou dizendo para as pessoas aqui nas mensagens, nos e-mails que eu fico trocando, SMS, aqui no meu telefone, o 982446611, dizendo o seguinte, olha, pela primeira vez desde 89, eu estou propenso, eu vou me habilitar para votar no ano que vem. Não sei se exercerei o voto, porque pode ser que haja um monte de pepino ou de pimentão também na próxima eleição, e eu entendo que não faz sentido eu endossar essas escolhas hipotéticas. Mas eu quero estar apto a votar pela primeira vez desde 89, porque acho que a eleição de 2018, dada a mudança brutal que o país está sofrendo, ou que a consciência coletiva está experimentando, aquela coisa que eu tenho repetido aqui, o brasileiro nunca teve, em nenhum momento de sua história, de forma tão ampla, tão horizontal, atingindo todas as camadas, todas as faixas etárias, tanto interesse pela política. A política nunca esteve no cardápio diário do brasileiro, na intensidade e na abrangência que está desde 2013 para cá. E os fenômenos que aconteceram, já aquelas manifestações, depois o impeachment, depois o governo Temer, depois a Lava Jato e tudo mais, tudo isso foi criando um ambiente nacional em que o brasileiro hoje não se enquadra mais naquela conversa do povo que só gosta de carnaval e futebol. Nós estamos mais atentos à política do que argentinos, uruguaios, chilenos, do que boa parte dos europeus, que os americanos então nem se fala. E isso foi um processo, está sendo um processo rápido demais, que me faz ter uma certa esperança quanto a esse horizonte que as eleições vão definir. Até uma esperança que muita gente acha que é infantil, de que pouco importa, ou menos importa, num certo sentido, quem será o eleito, porque este eleito enfrentará uma sociedade, um país tão modificado nesse aspecto a que eu estava me referindo, que ele não poderá fazer as bandalheiras que historicamente os presidentes da República fizeram ou com as quais se mancomunaram. É muito importante olhar para o Congresso que está aí hoje, que é esse lixo que está aí, os políticos que hoje estão na sua Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, né, no Senado da República, o governo que aí está, enfim, as figuronas que aí estão, os grupos poderosos da política que aí estão, foram eleitos há 4 anos, portanto, antes que este processo de mudança do perfil coletivo, de mudança do perfil da sociedade, tomasse corpo. Então essa gente que está aí produzindo esses escândalos ainda, essas afrontas ainda, é gente que precede, que ganhou essas imunidades e esses mandatos antes que a sociedade brasileira tivesse o perfil que tem hoje. Então, somando essas coisas todas, eu estou muito ansioso, mas um ansioso esperançoso também, com o que possa resultar de 2018. Mas é claro, todos os sinais são ainda muito tênues, né? Aquela coisa da nuvem, né? A política é uma nuvem, você olha uma hora é uma coisa, você olha uma coisa... Vejam, 2 nuvens que já estão mudando claramente, na minha modesta opinião. Isto é apenas uma opinião, tá? Não é torcida, não estou a favor nem contra, estou nada, eu só vou fazer aqui, é o seguinte, uma nuvem que está mudando, e eu insisto aqui que eu vinha provocando no tom de brincadeira, eu disse, olha... Daqui a pouco, falei aqui algumas vezes, o Lula começará a caminhar, porque o que ele fez ao longo do processo de impeachment e de todo esse enfrentamento dele com a Lava Jato, as forças que o apoiam determinaram, de certa forma, que ele radicalizasse o discurso, né, mais para a esquerda, mais para o enfrentamento, mais da vingança, O Lula, então, ficou o velho Lula do tempo do presidenciável sindicalista e tal, vocês lembram? Como é que o Lula, depois de várias eleições que perdeu para a presidência da República, conquistou sua primeira vitória? Caminhando em direção à moderação,
ao centro, ao capital, à direita, né? Não fosse um presidente que tivesse moderado seu discurso, não teria feito de Henrique Meirelles o homem forte de sua economia. Não teria dado aos capitalistas brasileiros, como ele mesmo disse, o melhor período de suas existências. Então o Lula fez aquela carta aos brasileiros para dizer que não era o Lula de antes. E nem poderia ser, porque ele precisava dos votos mais moderados. E tanto estava certo nessa estratégia eleitoral que ganhou a eleição. E foi nessa linha que ele conseguiu construir o legado de poder do PT com 4 eleições sucessivas, vitoriosas no seu grupo político. Como? Virando o Lula, que é aliado do Sarney, que pede apoio ao Maluf em São Paulo, que bota o Renan Calheiros em postos estratégicos, faz o Gedel Vieira Lima ministro. Esse não é o Lula, o velho Lula sindicalista. Também acho que hoje quem acha que o Lula destes últimos meses e tal, pós-impeachment, vão quebrar as elites, a imprensa, inimigo esse Lula aí começa já na entrevista de ontem a dizer que não conhece esse Lula. Lula está dizendo que não conhece esse outro Lula. Você não tem negócio de radicalismo, não tem negócio de revanche, estamos juntos aí. Por que não pode entrar se o palmeirense e o corintiano podem entrar no elevador, por que um tucano, olha só, por que um tucano e um petista não pode? Tem que baixar a taxa de ódio. Eu concordo em tese, viu? De fato, tem que baixar a taxa de ódio na política brasileira. Mas Lula não está falando isso porque quer que a taxa de ódio baixe. Quando a taxa de ódio lhe é conveniente, ele aumenta, e já fez isso várias vezes. Só que ele não é burro, pelo contrário, né? E ele sabe que com taxa de ódio elevada, ele perde a possibilidade de dialogar com uma parte importante do eleitorado que não só não se alimenta de ódio, como está de saco cheio do predomínio do ódio no debate político. Então ele já deu ontem nessa entrevista coletiva para a imprensa um sinal ali que está voltando, caminhando ali, Eu vou dizer mais, se for eleito, o Lula vai fazer a reforma da Previdência em 2019. Não sei qual, mas vai fazer. Ele vai caminhar em direção à moderação daqui para frente, de vez em quando vai dar lá, mas vocês vão ver o Lula voltando a ser o Lulinha, paz e amor, sempre que tiver brecha para isso. Essa entrevista de ontem foi convocada para sinalizar isso, para enfatizar esse sinal. Outra nuvem que deu uma mudada ontem, eu até ponderei no Jornal da Band, porque eu me surpreendi, eu não tinha visto a declaração antes, só vi no ar, e ainda disse para o meu companheiro, meu editor-chefe, o Fernando Matter, e para o próprio diretor de jornalismo, Mitre, que achei que tinha que dar um destaque maior, porque eu não me lembro de ter visto antes esta declaração de Sua Excelência, o Michel Temer. Saiu uma pesquisa Ibope, CNI Ibope, ontem que o Temer, a popularidade do Temer deixou de ser cocô de boi e virou cocô de vaca. Deu lá uma melhorada. 3 pontos, o índice de rejeição dele, que estava em 77%, caiu para 74%. Bom, é nada numa dimensão dessa, para quem está acima de 70% de rejeição. Mas é uma queda, é CNT, Ibope. Mas é uma queda, então não deixa de ser também surpreendente que o impopularíssimo governo, com a sua impopularíssima agenda, com sua impopularíssima origem e tal, com essa coisa toda, que vem desde se arrastando aí em quedas e quedas de popularidade, tenha dado uma recuperada. Isso é importante. É pequeno do ponto de vista numérico, mas não é irrelevante do ponto de vista político. Tanto não é irrelevante do ponto de vista político, que na entrevista ao Reinaldo Azevedo ontem, o Temer, diante de uma pergunta do Reinaldo bem objetiva, o Temer será candidato do governo Temer em 2018? Pela primeira vez eu vi o Temer não dizer não ser categórico, ou pelo menos mais afirmativo, negando essa hipótese. Uma vez aqui, conversando, no ano passado, eu disse, olha, tudo é possível, né? Vamos imaginar o seguinte, desce a varinha, a fada lá da Cinderela, com aquela varinha que transformava a abóbora em carruagem. E chega em Brasília e diz para o Temer, o que você quer que aconteça? O Temer lá dentro, numa hora que o Joesley não esteja no Jaburu, ele diz assim, olha, fada madrinha, eu quero que o índice de desemprego caia para 0,1%.
quero que a inflação fique estabilizada em 2,5%, quero que o dólar fique em 3,10, que os exportadores gostam, mas não... Quero que a agricultura produza cada vez mais, quero que o índice de violência caia, ou seja, quero que o Brasil fique ótimo. Eu disse isso ano passado. Se o Brasil de repente ficar ótimo, claro que isso dependeria de uma varinha, de uma fada mágica, quem tiraria do Temer a ambição e, na sequência, até o direito legítimo de dizer, bom, eu sou candidato à reeleição? Porque nesse quadro, quem não seria, tá certo? É evidente que esse quadro dependeria de uma varinha mágica. Mesmo não tendo virado o Brasil que a fada poderia criar, o fato é que o Temer enxerga nos resultados da economia produto de um milagre seu. De fato, a inflação está menor, bem menor, os juros estão caindo, a atividade econômica dando sinais de recuperação, já consistente em algumas áreas, menos em outra, a previsão do PIB sendo colocada para cima por todos os institutos de análise, o IPEA, o Banco Central, todo mundo, o próprio Banco Mundial, todo mundo dizendo o PIB brasileiro ano que vem vai estar melhor, as projeções estão melhorando, o PIB deste ano sofreu uma revisão para cima também e tal, o desemprego dando aquela caidinha muito lenta, o drama ainda é enorme, mas se os ventos soprarem a favor, considerando que o espaço do meio, minha gente, que vai do Lula ao Bolsonaro está lá na direita, o Lula está aqui na esquerda, esse miolo aí não tem dono. O Alckmin está disputando, né? A Marina está disputando, o Meirelles está querendo beliscar, todo mundo está beliscando, né? Esse quintal aí, que não é pequeno, está sem dono. Pela primeira vez ontem, na entrevista com o Reinaldo, o Temer sugeriu que pode ser candidato do seu próprio governo à sua sucessão. É uma nuvem interessante que está se colocando no horizonte aí. Não estou dizendo que é para ir, não é para ir, que tem chance, que não tem. Pouco me importa, tá certo? Vale o mesmo comentário em relação ao Lula. Pouco me importa o destino do Lula, do Alckmin, do Temer. Estou fazendo aqui uma análise curiosa pelos dois movimentos de ontem. O do Lula caminhando em direção ao Lulinha Paz e Amor, já topando entrar no elevador com os pais do impeachment, que foi o PSDB, né? E o Temer já dizendo que, olha, se o vento continuar soprando a favor... Ele falou que a popularidade do governo lá em abril, maio do ano que vem, já vai estar muito boa, muito melhor, essa mesma entrevista. Ou seja, ele está jogando com a possibilidade de que uma varinha mágica produza uma realidade até agosto do ano que vem, setembro do ano que vem, e ele está no jogo. Ele pode estar no jogo. É curioso isso, bem curioso. Os dois movimentos são bem curiosos. Um terceiro movimento que não tem nada a ver com a sucessão presidencial, mas que eu queria registrar aqui, só para concluir, é o seguinte: o Gilmar Mendes ontem deu uma canetada monocrática também, mais uma vez como uma decisão isolada dele, que não submeteu ao colegiado do tribunal, a nenhuma turma ou coisa que o valha, e soltou Antony Garotinho. Então, o Gilmar Mendes ontem aumentou a sua lista de liberados na sua ofensiva jurídica libertária. Ele libertou Antony Matheus Garotinho, que dispensa apresentações, tá certo? Então, eu fiquei pensando o seguinte, fui dar aqui uma rápida pesquisada e vi que o Gilmar Mendes, olha só que coisa interessante, ele libertou o Roger Abdelmaci em 2009. Esse cara estava condenado a 1000 anos de prisão, sei lá quantos, por 56 estupros. E ele libertou o Roger Abdelmaci. O Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, ou seja, só ele, libertou o Roger Abdelmaci, que, aliás, aproveitou para se mandar do Brasil. Foi preso muitos anos depois, alguns anos depois. O Gilmar Mendes libertou o Eike Batista. O Gilmar Mendes já tinha libertou depois um tal de José Riva, que eu vi aqui o seguinte, que era o político mais ficha suja do país. Estou lendo aqui no estado de São Paulo, 1º de julho de 2015, Gilmar Mendes, ministro do STF, concedeu decisão liminar provisória para soltar o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, José Riva, conhecido como o maior ficha suja do país. Então Gilmar soltou, vamos lá, Roger Abdelmaci,
soltou José Riva, o maior ficha suja do país, soltou Ike Batista, soltou o chefe da máfia dos ônibus do Rio, Barata, com todos os executivos da mesma máfia, soltou a Adriana Anselmo, soltou o Garotinho, proibiu a transferência do Cabral para um presídio federal, o que permitiu ao mega traficante Marcinho VP, que está no presídio federal, pedir ao Supremo o mesmo direito de voltar para um presídio do Rio de Janeiro. Então, diante desta lista de pessoas que o Gilmar Mendes solta historicamente, eu queria fazer um pedido ao ministro: me prende, porque pega mal ter sido solto pelo senhor. Passa a ser um fato desabonador alguém dizer: eu fui solto pelo Gilmar Mendes. Eu não quero estar na companhia de Garotinho, Adriana Anselmo, Ike Batista, Jacó Barata, Roger Abdelmaci, José Riva e sei lá mais quantos, o doutor Gilmar. Eu confesso ao senhor, é desabonador ser solto pelo senhor. Um habeas corpus seu é uma mancha na biografia de qualquer um. Vamos nessa.